Olá! Nesta videoaula, apresentaremos a configuração e uso das portas GPIO através de bibliotecas Hall. Vamos apresentar o uso das portas através da API Hall, que tem por objetivo simplificar a configuração e o acesso às portas GPIO. Isso facilita em muito a tarefa do programador se comparado ao uso apenas da interface CMSIS, conforme nós apresentamos na videoaula anterior. O ponto negativo com relação ao uso de bibliotecas desse tipo é com relação ao maior consumo de memória da aplicação. Bom, retornando aí à interface gráfica do nosso STM32 CubeIDE, nesse exemplo vamos configurar então um pino como entrada, conectado aí à nossa placa de desenvolvimento, mais especificamente aí a nossa chave S1, e também vamos conectar aí uma saída, um pino conectado aí no caso a um dos LEDs da nossa placa de desenvolvimento, nesse caso o primeiro LED, o LED 1. Para isso então nós vamos ter que entrar na ferramenta gráfica e fazer aqui uma modificação desses dois pinos que vão ser utilizados aqui para essa configuração desse exemplo, que são respectivamente os pinos PB0, que é o pino que será conectado aí, que é conectado já na nossa placa de desenvolvimento aí, utilizando para isso o jumper mais adequado, né, ao LED 1, e também o pino PB1, que nesse caso, utilizando também o jumper adequado, é conectado aí à nossa chave S1. Ok. Então vamos agora começar a configuração. Tá? Para isso, primeiramente nós vamos configurar a porta PB1 como sendo uma porta de entrada digital e vamos rotular essa porta com o nome DIN Button. Então nós vamos localizar aqui no desenho do microcontrolador a porta PB1, essa porta. A gente clica com o botão esquerdo do mouse e seleciona a opção GPIO Input. Ok. Vamos também configurar a nossa porta PB0 como sendo uma saída digital. Para isso, clicamos também com o botão esquerdo e selecionamos a opção GPIO Output. Nesse momento, os dois pinos foram configurados como entrada e saída digital. Agora nós temos que entrar na opção System Core, GPIO no canto esquerdo da ferramenta e configurar aí os dois pinos da melhor forma possível. Nesse exemplo, nós vamos então configurar o pino de entrada com um resistor, que nesse caso é um resistor de pull-up, então GPIO Mode Input Mode, e a gente vai colocar aqui a opção para selecionar um resistor de pull-up para esse pino de entrada. E vamos dar um nome, criar um rótulo para esse pino. Então a gente vem aqui em User Label e vamos chamar esse pino de DIN Button. Podemos de imediato observar aqui na parte gráfica, na janela gráfica, né, com a representação do microcontrolador, que foi associado o nome DIN Button para a nossa porta PB1. A nossa porta de saída, que é a porta PB0, nós selecionamos essa porta aqui. Neste momento eu vou configurar a saída para, na sua inicialização, ela inicializar em nível lógico baixo. Poderia configurar, por exemplo, para que esse pino inicializasse com um nível lógico alto, mas nesse caso eu gostaria de utilizar um nível lógico baixo. A saída eu quero configurar em push-pull, modo de funcionamento push-pull, sem resistor de pull-up ou pull-down, e com uma velocidade baixa nesse momento para chaveamento. E vou dar um nome nesse caso de DOUT, que vem de Digital Output, underline, LED 1, aí para dizer que é o nosso primeiro LED da placa. Bom, feito isso, feito essas duas configurações, nós podemos agora então gerar o novo código através do nosso botão Save. Então a gente vem aqui no Save All, ele vai dizer a mensagem como a gente apresentou na videoaula anterior, se
gostaria de gerar o novo código, a gente vai colocar yes, e o novo código, nesse momento, será gerado. Vamos aguardar, então, para a geração do novo código. E está aí, foi gerado o novo código, e vamos agora analisar o funcionamento desse código gerado. Bom, primeiramente, vamos clicar aqui sobre o arquivo main.h e vamos observar que, nesse momento, o nosso novo código gerado, ele criou aqui algumas definições privadas aí para os rótulos que nós acabamos de criar lá na ferramenta gráfica. Então, automaticamente, quando utilizarmos no nosso programa, na chamada das nossas funções da nossa API Hall, a definição Dout LED1 pino, ele automaticamente sabe que é relacionado ao pino 0. E quando nós utilizarmos a definição Dout LED1 GPIO port, ele sabe que é o GPIO B. Da mesma forma, para a nossa entrada, tudo que a gente chama agora como DIN button pin é relacionado ao pino 1. E tudo que nós utilizarmos a definição DIN button GPIO port é relacionado a GPIO B. Isso é bem interessante, porque agora nós não mais precisamos no código nos preocupar aí com quais pinos estão sendo utilizados. Basta utilizarmos aí os rótulos que a gente acabou de criar na ferramenta gráfica. Isso facilita bastante a vida do usuário. Vamos agora, então, copiar o código do exemplo 2, presente na nossa pasta exemplo 2. Então, nós temos aqui o arquivo main.c, como a gente explicou também na videoaula anterior, o mesmo funcionamento. Vamos abrir esse arquivo no bloco de notas, Ctrl A para a gente selecionar o arquivo todo, Ctrl C. Eu não preciso mais nesse momento do arquivo, posso fechá-lo. Vamos retornar a nossa IDE. Vamos abrir o arquivo main.c, Ctrl A. Vamos apagar o arquivo referente ao projeto anterior, Ctrl V. E vamos salvar. Vamos agora analisar o que foi gerado automaticamente pela nossa ferramenta e o funcionamento aí das bibliotecas Hall, nesse caso para uso das portas GPIO. Bom, uma coisa interessante que foi gerado aqui nesse momento para essa configuração que nós acabamos de criar. A própria ferramenta ela gera uma função de inicialização no arquivo main.c mesmo. Essa função tem um nome aqui de mx, que foi gerado automaticamente aí pela ferramenta MX, que é o nosso CubeMX, que está rodando nesse momento como uma ferramenta gráfica que faz parte do STM Cube IDE. Então ele gerou esse arquivo chamado mx_gpio init. Quando a gente for tratar nas próximas videoaulas de conversão AD, de usart e etc., a ideia vai ser a mesma. A ferramenta vai criar uma função chamada mx, por exemplo, _usart, _init, para inicialização, por exemplo, do periférico usart. Então, o que a gente tem nesse arquivo, nessa função de inicialização das GPIOs? Basicamente, a gente pode observar o seguinte: ele chamou aqui a função Hall GPIO write pino, onde ele escreveu para o nosso LED, o nosso pino do LED 1 e a porta do LED 1, o sinal de nível lógico baixo, o GPIO pin reset, conforme a gente configurou na ferramenta gráfica. O que nós fizemos lá na ferramenta gráfica para relembrar? Nós configuramos que a saída digital rotulada de Dout _LED 1, ela vai inicializar em nível lógico baixo. Então, portanto, o que está sendo feito nessa chamada de função, nesta linha 187, é exatamente a inicialização do nosso pino Dout LED 1 com nível lógico baixo. Muito bem. Anteriormente, ele fez aqui uma inicialização do clock
para as portas GPIO, para a porta GPIO-A, para a porta GPIO-B e para a porta GPIO-D. Por que dessas três portas? A GPIO-B é a porta que nós estamos utilizando aqui para esses dois pinos, configurados para esse exemplo. Um pino que vai ler uma entrada digital conectada a uma chave táctil e um pino que vai escrever numa saída digital conectada a um LED. Isso é a porta B. Porém, nós temos também a configuração de clocks para a porta A e para a porta B. Se a gente observar lá na nossa configuração da ferramenta, a gente configurou na aula anterior, na videoaula anterior, os pinos para o oscilador externo, para o cristal, que estão aí associados às portas PD0 e PD1, então estão associados à porta D do microcontrolador, e configuramos também o nosso gravador para estar conectado aí às portas PA13 e PA14, portanto, a nossa GPIO-A. E é por isso que aqui no programa main ele gerou um código para habilitar o clock dessas três portas. Há também aqui uma configuração para os pinos aí da porta o PB0 e o PB1. O pino do LED, né, o nosso PB0, que é o pino agora rotulado como DOUT LED 1, e também o pino PB1, que é o nosso pino de entrada, agora rotulado de DIN button. Então ele fez uma configuração. Ele disse que o LED 1, o pino do LED 1, ele está trabalhando no modo de saída push-pull, não existem resistores de pull-up ou pull-down, e está trabalhando numa frequência de chaveamento baixa. Ele chama a função Hall GPIO init, que é uma função responsável por inicializar um determinado pino de uma porta. E passa para essa função o quê? A porta a ser inicializada e toda a estrutura de inicialização. Nessa estrutura de inicialização, que é do tipo GPIO init typedef, nós precisamos passar o pino, o modo de funcionamento, se existe ou não resistores de pull-up ou pull-down e a velocidade de chaveamento do pino. Essa é a configuração básica para a estrutura de GPIO. Isso para saída. Para a entrada, nós não precisamos preocupar aí com a frequência do chaveamento. Então, nós só configuramos o que para a entrada? O número do pino, o tipo de funcionamento, se vai ser uma entrada, e também se existem resistores de pull-up ou pull-down ou não existem resistores. No nosso caso, foi configurado com o resistor de pull-up e é feita a inicialização. Bom, o que mais de interessante nós temos aqui nesse arquivo? Bom, como a gente mostrou na videoaula anterior, essa função aqui é responsável para a inicialização do nosso oscilador externo de alta velocidade. Então, ele energiza esse oscilador e faz todas as demais configurações necessárias aí para se chegar nos clocks de 72 MHz e também de 32 MHz para cada um dos barramentos que a gente tem aqui do nosso microcontrolador interno. Se a gente observar aqui no nosso loop do programa principal, existe a função delay, que a gente tinha criado e apresentado no exemplo anterior, uma função de atraso, por enquanto, não controlado, onde a gente tem ali um loop executando 100.000 vezes a função NOP, né, em assembly. A gente está fazendo agora a leitura do nosso pino, não mais utilizando a máscara, que a gente precisou fazer no exemplo anterior, com o valor em hexadecimal, onde nós utilizávamos um registrador de 32 bits específico para a leitura de uma entrada digital dentro da nossa base CMSIS, para poder verificar se aquela entrada ela está em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Não é uma forma muito intuitiva, como vocês puderam observar na videoaula anterior. É muito mais simples se a gente utilizar de funções prontas para isso. E dentro da biblioteca Hall existem N funções interessantes aí para se trabalhar com GPIO. Para esse exemplo, que é um exemplo simples, nós estamos utilizando basicamente a função de leitura de pinos, que é a função Hall GPIO read pin, onde é necessário nessa função passar
a porta desejada e o pino desejado. Então, nós escrevemos aqui para essa função a porta associada ao rótulo que nós criamos e que aqui nós chamamos de DI button, e também o pino ao rótulo que nós criamos e associamos aí, chamamos de DI button. E verificamos. Se o botão estiver em nível lógico 0, significa que o botão está pressionado. Portanto, nós fazemos uma inversão desse valor e atribuímos como resultado o valor lógico 1 para a variável botão. Verificamos aqui na linha de baixo. Se a variável botão for igual a 1, nós utilizamos a função hallGPIO_WritePin, onde nós passamos a porta desejada, que é a porta DOUT_LED 1, que nós criamos o rótulo, o pino desejado, que é o DOUT_LED 1 pin, e o estado desejado, que é GPIO pin set. Da mesma forma, se o botão não foi pressionado, nós vamos escrever nível lógico baixo. Então, para o mesmo pino, para a mesma porta, nós passamos GPIO pin reset. Isso é o que nós vamos fazer inicialmente aqui nesse exemplo. Posteriormente, nós vamos analisar umas coisas interessantes aqui ainda no final desta videoaula. Se a gente subir um pouquinho mais, a gente vai ver que na execução inicial aqui do programa, ele faz a inicialização da declaração das variáveis, inicialização das bibliotecas Hall, inicialização do clock, que foi o que a gente mostrou até a videoaula anterior, e inicialização das portas GPIO. Simples. Vamos verificar aqui mais para cima, ele fez a inclusão aqui do arquivo main.h. Dentro do arquivo main.h, ele chama também, além dele configurar como nós acabamos de mostrar, os nossos pinos utilizados, que nós criamos, nesse caso, rótulos para esses pinos. Ele também inclui o nosso arquivo cabeçalho stm32f1xx_hall.h, que está aqui dentro do nosso driver Hall. Se a gente clicar nesse arquivo, a gente vai observar que nesse arquivo estão todas as variáveis, estruturas e também chamadas aí, vamos dizer, inclusões de arquivos cabeçalhos necessários para a aplicação que nós configuramos até então, utilizando a nossa ferramenta gráfica. Então, se a gente for descendo aqui dentro desse nosso arquivo de cabeçalho, a gente vai observar aqui já a criação de algumas funções da biblioteca Hall. Os protótipos dessas funções para inicialização, né? Inicialização do thick, que é o nosso contador aqui, inicialização de rotinas de delay, por exemplo, entre outros. Bom, o que mais que a gente tem aqui nessa função, nesse arquivo cabeçalho? Esse arquivo cabeçalho ele chama um outro arquivo de cabeçalho, que é o hallconfig.h. Se a gente vê o hallconfig.h, que está aqui embaixo na parte do include, aqui nós vamos observar que automaticamente todos os módulos, todos os drives necessários dentro da nossa API Hall, eles são selecionados para aquele nosso projeto. Então, para esse nosso projeto, é habilitado os módulos Hall. Nesse caso, o módulo habilitado para se utilizar ainda nessa aplicação é o módulo de GPIO. Tá? Então, ele fez a inicialização do módulo GPIO e alguns outros módulos básicos necessários aí para que a aplicação funcione. E, além disso, configura aí o cristal externo e faz uma série de outras configurações aí necessárias para que nossa aplicação funcione. Outra coisa interessante, ele automaticamente habilita os arquivos cabeçalhos necessários para que essa aplicação funcione. Então, por exemplo, o arquivo RCC, o arquivo de GPIO, entre outros arquivos básicos necessários para o funcionamento dessa nossa aplicação. Então, aqui é uma explicação do que a gente tem aí, né? Uma passada do que a gente tem aí na nossa biblioteca Hall e também aí no nosso funcionamento da aplicação. Se a gente abrir
o arquivo gpio.h, que é o cabeçalho onde estão sendo aí criados protótipos das funções e também as estruturas para a biblioteca GPIO da nossa API Hall. Então, se a gente descer aqui, por exemplo, a estrutura de definição dos pinos que eu acabei de apresentar, o modo, se tem pull-up, velocidade, o pino, ela é definida aqui. A enumeração onde é configurado o estado de nível lógico baixo ou estado de nível lógico alto também é definido aqui. Os números dos pinos, né, e o valor hexadecimal que representam cada um dos 16 pinos ou uma máscara para se poder acionar os 16 pinos ao mesmo tempo é mostrado aqui. O que mais que a gente tem que é interessante aqui também? Definições aqui de constantes, né, que a gente vai necessitar aí durante a configuração. Por exemplo, os modos de funcionamento, se é input, se é output push-pull, se é output open drain, se é alternate function push-pull, se é alternate function open drain, nós vamos explicar o que são essas funções alternativas. Se é analógico, se é uma interrupção em borda de subida, se é uma interrupção em borda de descida ou ambas as bordas, se é frequência baixa de chaveamento, média, alta, se tem pull-up, pull-down ou se não tem resistores aí de pull-up, pull-down. O que mais que a gente tem que é interessante nesses arquivos, né? Nesse momento aqui só para as GPIOs aqui. Existe a implementação aqui também de algumas macros que a gente pode estar utilizando aí durante algumas aplicações específicas. Por exemplo, para retornar o estado de uma interrupção, de uma flag de interrupção, que a gente vai mostrar aí durante aí futuras videoaulas nesse nosso treinamento. Mas o básico para o GPIO são essas funções que nós temos aqui. A inicialização, a deinicialização, a leitura de um determinado pino, a escrita de um determinado pino, a função toggle em um determinado pino, né? Por exemplo, o tratamento de uma interrupção associada em um evento externo em um dos pinos, né, que a gente vai tratar em um capítulo específico desse treinamento, o callback para essa interrupção externa também que será tratado e basicamente é isso daí que a gente tem no nosso arquivo cabeçalho. E, é claro, a implementação de tudo isso daí lá no arquivo .c. Então, se a gente abrir o hall gpio.c, a gente vai ver a implementação de cada uma dessas funções. Então, dentro do hall gpio init, nós temos todo o tratamento, vamos chamar de nível mais baixo, para inicialização aí do nosso periférico GPIO desejado. Então, o que é legal mostrar aqui? A gente apresentou no capítulo anterior a estrutura CMSIS, o Reference Manual 0008 e todo o seu funcionamento base em cima de registradores. Se a gente observar dentro dessa implementação da função, por exemplo, how GPIO init, nós temos em alguns pontos específicos a passagem de valores para esses registradores de 32 bits. Então, o BSRR, o BRR, a gente pode observar o CRL, o CRH, tudo aquilo que a gente mostrou anteriormente no exemplo sobre a CMSIS é implementado, lógico, com muito mais adequação, muito mais tratamento, né? Claro, vai ocupar mais memória, mas é feito de uma forma mais, vamos dizer assim, profissional, uma forma mais bug-free, até, se a gente puder chamar assim, dentro das nossas funções das bibliotecas Hall. Então, dentro das bibliotecas Hall, a gente pode observar que é chamado e passado valores por os registradores, os diversos registradores que a gente tem aí. Então, não é uma coisa tão simples, mas já está desenvolvido para o usuário. Você não tem que preocupar com esse código aqui interno. Isso ajuda muito. Nas bibliotecas SPL, a gente tinha alguma coisa parecida. Havia, claro, também uma passagem de valores para aí alguns registradores da estrutura CMSIS, mas a gente pode ver que dentro da biblioteca Hall já foi feita uma melhoria em uma série de quesitos. Então, é uma coisa muito robusta
e que não vale muito a pena a gente entrar em detalhes aqui, porque senão a gente teria que aprofundar bastante aqui. Só para a gente dar um exemplo, se a gente quiser comparar o que a gente viu na aula anterior, para a leitura de um pino, acredito que vocês lembram, a gente utilizava o registrador IDR do nosso CMSIS. Veja que aqui ele está utilizando exatamente o registrador IDR e fazendo uma comparação E com aquele nosso pino, para verificar se aquele pino está em nível lógico baixo ou em nível lógico alto. Então é só para dar um exemplo, né, bem interessante aí para a gente conhecer um pouquinho das nossas bibliotecas Hall. Mais especificamente aqui para GPIO. Então vamos rodar agora a nossa aplicação, fazer algumas simulações e testar. Antes disso, eu vou orientá-los a fazer a conexão do analisador lógico, para a gente fazer alguns testes relacionados a ruído nesse exemplo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão conectar o nosso analisador lógico no pino PB1 do microcontrolador. Tá? Para isso, a gente pode observar, eu vou mostrar na placa de desenvolvimento daqui a pouco, a gente tem na placa de desenvolvimento uma barra de pinos do lado esquerdo e uma barra de pinos do lado direito da Blue Pill. Basta procurarmos nessa barra de pinos que está rotulada o rótulo PB1 e também o rótulo GND. E ligar o PB1 a um dos canais, um dos 8 canais do analisador lógico. Evidentemente eu vou escolher aqui o canal 0 e também conectar o GND no pino de GND do analisador lógico. Isso é muito importante, cuidado. Conecte o GND no pino de GND do analisador lógico. Muito bem, então como eu havia prometido, né? Posso mostrar aqui para vocês, fiz a conexão tanto do nosso pino, o pino PB1, que a gente vai estar utilizando aí para poder fazer aí a análise do nosso push button, né? Para a gente verificar o que acontece quando a gente pressiona a nossa chave S1 e também quando fiz a conexão do GND do nosso analisador lógico. Então, podem observar que eu utilizei a barra de pinos do lado esquerdo da placa Blue Pill, onde eu utilizei aqui o cabo de cor roxa para conexão aqui do GND com o GND do analisador lógico. E o pino PB1 eu conectei no nosso primeiro canal do analisador lógico para a gente estar analisando. Então, antes de mais nada, vamos transferir o nosso projeto. A gente vem aqui em Project, em Run, Debug. Então, ele está compilando e já vai transferir o projeto. Já vamos aguardar aí o final da compilação e também da gravação do microcontrolador. Ok, finalizada a compilação, a gente pode observar aqui que houve um aumento, né, para 7,28% da nossa memória flash. Vocês podem observar que o programa ficou aí um pouco maior do que quando a gente estava utilizando diretamente pela CMSIS. Vamos dar um switch aqui para a perspectiva agora do debugger e vamos dar um terminate porque nós não vamos utilizar a depuração nesse momento, apenas a gravação, como a gente explicou também aí no exemplo anterior. Então vou dar um terminate, eu vou pressionar, nós vamos perceber que o LED ele acende, o LED azul, e vou soltar, a gente vai perceber que o LED azul ele se apaga. Acende e apaga. Muito bem. Então, se a gente pegar agora, nesse momento, e observar o nosso analisador lógico, vamos ver o que está acontecendo. Vamos gravar um pouquinho daí do que acontece no nosso pino PB1 quando a gente pressiona o push button. Então, vou abrir o programa do analisador lógico. Eu já configurei para uma taxa de amostragem suficientemente alta aqui, 2 megasamples por segundo, por exemplo, e uma duração aqui de, por exemplo, até no máximo 60 segundos.
Vou iniciar a gravação, eu rotulei a nossa entrada do canal 0, como chamei de DI Button, posso colocar o nome que eu quiser ou simplesmente não colocar nome algum. Então, mas o importante é conectar fisicamente um desses canais à nossa porta PB1. Vou iniciar e vamos fazer algumas simulações aqui, pressionando e soltando a nossa chavinha. Vou dar um stop, que a gente já foi mais do que suficiente o número de capturas. Veja que interessante, pressionando a nossa chave, a gente obtém nível lógico 0. Soltando a nossa chave, a gente tem nível lógico 1. Por conta do quê? Do resistor de pull-up e porque essa chave ela faz uma conexão física com o GND da placa. Porém, essas chaves táteis elas estão susceptíveis aí à geração de ruídos mecânicos, conhecidos como bouncing. Então, se a gente observar, por exemplo, nesse momento que eu estava soltando, eu tinha pressionado aqui a chave, eu estava soltando a minha chave. Veja que, neste momento, aconteceram inúmeros ruídos com duração muito curta. Por exemplo, 9 microsegundos, 15 microsegundos, 14, etc. Esses ruídos eles são indesejáveis. Nós vamos aprender numa próxima videoaula a como tratar, como filtrar esses ruídos. Por que eu digo isso? Porque se você tiver um componente que gera algo do tipo e o seu software não trata isso de uma forma correta, você pode gerar condições inesperadas no seu programa. Aqui nesse caso a gente poderia ficar acendendo e apagando o LED, sendo que nós estávamos nesse momento apenas pressionando e não soltando o push button. Então esse tipo de ruído ele pode ser muito prejudicial à sua aplicação. Claro, dependendo da abordagem que você vai seguir. O que a gente vai fazer agora para a gente observar aí um pouquinho desses efeitos aqui do nosso projeto? Vamos agora voltar aqui ao programa e o que a gente vai fazer? Nós vamos comentar essa parte do programa da linha 112 à linha 124, da linha 115 à linha 124, que é essa condição que verifica se o botão foi pressionado ou se o botão foi solto. A gente marca, clica com o botão direito, vem aqui na opção Source e escolhe a opção Toggle Comment ou adicionar um block comment. Se a gente colocar um block comment, ele vai fazer um comentário no bloco inteiro. Se a gente colocar o Toggle Comments, ele vai fazer um comentário linha a linha nesse bloco selecionado. Da mesma forma, a gente pode tirar esse comentário agora entre as linhas 126 e 129. Remove Block Comment. E vamos deixar apenas esse ponto do nosso programa e fazer alguns testes. Bom, o que a gente tem aqui nesse momento? Se o botão foi pressionado, ele executa uma função chamada Toggle Pin. O que essa função ela faz? Essa função toggle é como se fosse, por exemplo, um botão pressiona e um botão pressiona para soltar. Por exemplo, aquele interruptor antigo de lâmpada, que você pressiona uma vez, ele liga a lâmpada, você pressiona de novo, ele desliga a lâmpada. Poderia ser, por exemplo, uma aplicação do flip-flop. E é muito utilizado esse tipo de recurso aí em uma série de aplicações. Então já existe na biblioteca Hall, na API Hall, uma função para GPIO chamada Toggle Pin. Então o que essa função vai fazer? Se o nosso o que a gente está fazendo aqui? Se a gente pressionou o botão, ou seja, se a variável botão for para 1, ele faz um toggle na saída que aciona o LED. Então, se a saída que aciona o LED estava em 0, ela vai para 1. Se ela estava em 1, ela vai para 0. Então, ele fica fazendo esse chaveamento. Vamos fazer um teste. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e transferir o programa dessa forma ainda para a placa de desenvolvimento. Vamos aqui marcar a opção Debug. Switch. Finalizar. Vamos ver o funcionamento agora. Quando a gente pressiona a chave S1, a gente pode observar que fica muito difícil
de conseguir controlar o acender e o apagar do LED. Veja, agora depois de várias vezes que eu pressionei, eu consegui manter o LED aceso. Vamos tentar desligar o LED. Olha a dificuldade, consegui desligar o LED, não consegui ligar. Então, por que isso daqui está acontecendo? A gente vai observar, a gente tem um delay, uma rotina de atraso aqui. Então, toda vez que entra nesse programa, ele executa uma espera, aguarda esse delay, que é um delay X, são 100 mil ciclos da função da operação NOP. Ele entra aqui e verifica se o botão foi pressionado. Se o botão foi pressionado, ele joga 1 para a variável botão e ele faz um toggle. Então, se o botão foi pressionado, ele inverte a função. Se o pino estava em 0, o pino vai para 1. Porém, como esse delay ele é muito curto, esses 100 mil ciclos, para o ser humano isso é muito curto, o tempo que eu fico pressionando o botão é suficientemente alto para fazer a execução desse ciclo N vezes. Então, portanto, o momento que eu estou pressionando o push button, ele passa pela função toggle, ele aciona o LED, ele volta para o delay, ele finaliza o delay, ele verifica que o botão continua pressionado e ele apaga o LED. Então ele fica acendendo e apagando e fica muito difícil da gente controlar isso. Qual que é uma das formas de resolver isso? Eu posso aumentar, por exemplo, o tempo desse delay. Então eu posso vir aqui simplesmente, vou aumentar aqui, por exemplo, o número de loops, vou pôr um número aqui 10 vezes maior, por exemplo. Vamos transferir, vamos verificar o que acontece. Ok. Vamos verificar se, porventura, agora ficou. Agora vocês podem observar que o controle é um pouco mais fácil quando a gente elevou esse tempo de atraso. Isso tem um custo de processamento na aplicação. Então, você tem essas rotinas de atraso, se o seu projeto, claro, à medida que ele vai ficando mais complexo, você não pode se dar o luxo de gerar atrasos no meio do programa, sendo que esse programa vai estar analisando ali algumas funcionalidades analógicas, entradas analógicas, ele vai estar executando algum movimento em algum motor. Então, logicamente, isso não é a melhor solução. Nas próximas videoaulas nós vamos mostrar como se resolve isso utilizando aí filtros anti-bouncing, por exemplo, e como que a gente pode utilizar isso a partir de interrupções, né, para a gente não ficar travando, vamos dizer assim, o nosso programa em uma determinada linha como a gente fez agora. E chegamos ao final dessa videoaula. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção.